Boa noite. Como nós víamos falando nas outras lives, né? Que hoje eu iria compartilhar um pouco da minha vida com vocês. É um prazer imenso estar aqui novamente. Tem sido uma bênção para mim mesmo e sei que para muitas pessoas esse estudo. E hoje nós vamos entrar numa conversa gostosa, que é compartilhar o que Deus faz na nossa vida. O que Deus é capaz de fazer, de transformar, de mudar. E eu gostaria de começar essa noite com um versículo que fala muito ao meu coração, que está lá em Gênesis 12, 1 e 2, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. É um versículo que fala muito alto ao meu coração. Por quê? Porque eu nasci em Campina Grande e nasci em 1954, vou fazer agora nos próximos dias 66 anos. E eu nasci em Campina Grande, mas quando eu estava assim com 20 anos, 22, 21 anos por aí, eu tive a oportunidade, fui convidada para vir montar um sistema de offset aqui em Alagoas. Minha irmã, uma de minhas irmãs, tinha sido transferida com o marido, que era do Banco do Brasil, tinha sido transferido para morar em Palmeira dos Índios. E lá eles conheceram um senhor que tinha uma gráfica, uma tipografia, e ele queria montar um sistema de offset. Desculpa. E quando nesse período eu já trabalhava profissionalmente como arte diagramadora e desenhista de uma gráfica de um sistema de offset. E quando aquele homem soube disso, insistiu com meu cunhado para que me chamasse para vir passar as férias em Palmeira dos Índios, pelo menos um mês, para montar aquele sistema de offset. E eu fui convencida a vir passar um mês de férias. Na minha cabeça, no meu coração, era um mês. Eu viria, montaria aquele sistema de offset e logo em seguida eu voltaria para a minha cidade. Era o ano que eu estaria prestando vestibular e eu voltaria para Campina Grande. Com certeza, no final do ano eu estaria prestando o vestibular naquela cidade, na minha cidade. Mas quando eu cheguei ali naquela cidade, que montei aquele sistema de offset, que montei tudo aquilo, eu fiquei muito preocupada, porque na época era um investimento muito alto que aquele senhor estava fazendo para que depois ele ficasse sozinho. Então eu resolvi passar um ano naquela cidade. Liguei para minha mãe e falei para ela que eu iria passar um ano naquela cidade. Mas que no final do ano eu estaria indo embora. E a vida é muito engraçada, porque a Bíblia diz que a gente traça os nossos planos, mas o Senhor vai e escreve de outra forma. Voltando um pouquinho à minha vida, eu nasci numa família maravilhosa, de 8 filhos. Meu pai, infelizmente, aos 45 anos, foi acometido de um infarto e faleceu. E minha mãe ficou criando os 8 filhos com uma seguinte determinação: que nós nos sentíssemos seguros, porque órfãos e viúvos eram cuidados por Deus. E assim nós seguíamos. Só que eu, com 4 anos, eu adquiri 2 enfermidades. Das 2, eu não sei qual era a pior, se era a asma ou eczema. E quando eu não estava com uma, eu estava com outra. Isso me atormentava muito. E no ano de 1974, foi o pior ano da minha vida, em que eu tinha crises violentas, uma atrás do outro, eu já trabalhando, e eu via que cada dia eu não estava aguentando mais tanta crise. E quando houve aquela oportunidade de eu vir para Palmeira dos Índios, eu me lembro que um dia de ano, eu estava com uma das minhas irmãs, Luísa. Nós estávamos arrumando as coisas para o dia de ano. E ela chegou para mim e disse assim: na minha família me chamam de Bebê. E ela disse assim: Bebê, vai embora, eu tenho certeza que a sua vida
que Deus tinha algo para ti fora daqui. E eu fiquei com aquilo e eu sei que logo em seguida, no início de 1975, eu estava saindo de Campina Grande e vindo para Palmeira dos Índios morar 1 ano. Era tudo que eu tinha determinado na minha vida, que seria, aliás, iria 1 mês. E depois foi que eu resolvi ficar 1 ano ali. Mas naquele meio que eu fui trabalhar e vizinho à casa da minha irmã, eu fui morar com essa minha irmã e o esposo, e o que foi que aconteceu? Eu conheci a filha da vizinha dela. Era uma jovem, uma adolescente, nos tornamos amigas e, consequentemente, eu me tornei amiga da melhor amiga dela também. E ficamos amigas e houve um seminário para jovens, um seminário onde ia ser tratada as coisas do Senhor, a vida com o Senhor, e elas me convidaram e eu fui. Quando eu cheguei naquele seminário, no final do seminário, que eu estava ali naquele seminário, eu vim a descobrir que aquele rapaz, o qual eu tinha achado a coisa mais linda do mundo, que chegou atrasado naquele seminário, era irmão daquela minha nova amiga, irmão da amiga da minha amiga. E nos tornamos amigos todos, e eu sei que 1 mês depois eu estava namorando com aquele rapaz. E namoramos, nos apaixonamos, mas havia um porém. Minha mãe, quando o conheceu, disse que eu não casasse com ele porque ele ia mandar em mim. Meu sogro, por sua vez, dizia que eu já era dependente e que eu ia mandar nele. E nessa história de quem manda em quem, terminamos não ouvindo nenhuma das ambas as partes e casamos. Quando nós casamos, nós levamos um colchão, um fogão e uma geladeira para a nossa casa. Era tudo que a gente possuía, mas aquilo era o máximo, porque nós estávamos apaixonados. O que interessava era estarmos juntos. Só que nós levamos juntos também, junto com aquele fogão, aquele colchão e aquela geladeira, cada um de nós levamos 2 malas. As nossas malas de roupas, os nossos pertences, mas nós levamos as malas das nossas emoções. Eu levei a minha, com todos os meus traumas, as minhas mazelas, as minhas frustrações e as alegrias também, e ele da mesma forma a dele. E aquelas malas foram junto conosco, mas foram guardadas e nós seguimos a nossa vida. Nós seguimos com a nossa vida, começamos a trabalhar, adquirimos nossos imóveis, os primeiros imóveis. Depois de 5 anos de casado, começamos a ter os nossos filhos, tivemos 3 filhos. E a minha sogra, ela é uma pessoa que quando eu casei, eu disse assim, pronto, eu agora tenho 2 mães. Eu tenho uma mãe, minha mãe biológica lá em Campina Grande, e eu tenho aqui a minha mãe, porque o que eu pensava estava ao meu alcance, o que eu desejava chegava. Mas, como eu falei, nós levamos as nossas malas emocionais e com o passar do tempo, mesmo sem a gente querer, essas malas são abertas. Elas são abertas e ali começa saindo tudo que a gente tinha guardado, que a gente tinha esquecido. E a minha era as frustrações, era o complexo de inferioridade, eram essas coisas que começaram a sair. E eu passei a não gostar e não suportar qualquer observação que minha sogra fazia com relação à minha pessoa, com relação à criação dos meus filhos, com relação à minha casa. E aquilo eu fui deixando, ela fazia pequenos comentários e eu ficava calada, mas eu ia guardando no meu coração. Eu ia me criando aquelas raízes de ressentimentos, de mágoas, e eu não falava, nunca falei para ninguém, não falava para ninguém da família, não falava para meu esposo, mas eu ia adquirindo dentro de mim aquela mágoa. E daqui a pouco era outro pequeno comentário que eu não gostava, e eu ia aumentando aquilo ali. Eu ia guardando dentro de mim aquele sentimento terrível, aquele sentimento que não me fazia bem. Eu só via a mínima coisa que fosse dita
ou comentário, para mim era muita coisa. Para mim era como se fosse algo tremendo, críticas violentas, e que na verdade o problema não estava nela. O problema estava em mim, a minha forma de ver, a minha forma de viver. Eu ia acumulando todas as coisas. E isso foi aumentando a cada dia, chegou ao ponto que já começou a interferir no meu relacionamento com meu marido. Porque eu não gostava, eu achava que certos comentários ele teria que me defender, ele teria que estar ali de lado, mas hoje eu entendo que era uma faca de dois gumes para ele, era a esposa dele e a mãe dele. E ele ficava naquela situação, mas eu não dizia daquele sentimento que estava crescendo dentro de mim. E chegou ao ponto de eu não querer, mas eu ia final de semana para a casa deles, lá em Palmeira dos Índios, passava o final de semana, era de alegria, era de riso, mas dentro de mim aquele sentimento crescendo. Aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento que eu não suportava quando ela fazia qualquer comentário. E o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, aquele sentimento foi se transformando em ódio. Ódio mesmo. E eu já não atendia mais o telefone da minha casa. Eu mandava que as empregadas atendessem, porque se fosse ela, eu não queria conversar. Eu não queria estar com conversas. E foi transformando em ódio. E aquele sentimento foi tomando conta, não só do meu coração, mas foi tomando conta da minha mente. Cada dia que passava, eu ficava mais revoltada, ficava mais ressentida, e o que era que acontecia? Eu não tinha mais diálogo com as pessoas, eu não tinha mais diálogo com meus filhos. Eu ia buscar meus filhos na escola e eu vinha ali calada, porque eu passava 24 horas do dia discutindo com a minha sogra da minha mente. Eu ficava 24 horas ali, da hora que eu acordava, da hora que eu dormia, eu estava dentro de mim, na minha mente, eu dizia todas as coisas que eu queria dizer, que eu não gostava, o que eu não aprovava, o que eu achava que era errado. Era dentro de mim aquilo. E chegou um ponto, aquilo foi crescendo, ao ponto de eu achar que eu ia enlouquecer. Eu cheguei a um ponto de eu achar que eu não tinha mais condições de... Eu não raciocinava mais, eu não pensava mais em outra coisa. A minha cabeça era tomada 24 horas pelaquela mágoa, pelaquele ressentimento e pelaquela briga interior, que era só comigo. Juntando tudo isso, essa situação com a minha sogra, também começou a desmoronar, enfraquecer o meu relacionamento com meu esposo. A gente começou a não se entender mais, nós começamos a não nos entendermos, começamos a ficar magoados um com o outro, começamos a ver defeitos um do outro, e aquilo era uma situação muito difícil mesmo. E eu sabia que eu não tinha condições por mim mesmo de resolver aquilo. Eu sabia que eu não tinha condições de forma nenhuma de acabar com aquilo ali. Eu não conseguia perdoá-la, mas perdoar de quê? Eu mesmo não sabia de que era que eu tinha que perdoá-la. Perdoar dos comentários, perdoar da forma dela ser, dela me tratar. Eu não entendia, eu não sabia, mas aquilo tomava conta de mim. E começou tudo a desmoronar na minha vida. Eu comecei a ficar uma pessoa ríspida, eu comecei a ficar aquela mulher que diz a palavra que é melhor um homem morar no eirado do que com uma mulher rixosa. Eu me tornei rixosa. Eu era altamente rixosa, muito rixosa. E eu não via graça em nada. Nada para mim tinha graça, nada para mim me alegrava, porque eu nutria, cada dia eu nutria dentro de mim aquele sentimento. Até que chegou um dia em que meu esposo falou para mim, ele tinha participado de um seminário de vida no Espírito Santo. E ele disse assim, por que você não vai fazer esse seminário? E eu disse, não tenho interesse de fazer esse seminário. Eu achava que eu já frequentava uma igreja, eu já lia a Bíblia, mas para mim era como ler e aquela história que a gente vem falando, todos esses estudos. É diferente de você
ler e você conhecer e viver a palavra do Senhor. Eu conhecia, eu lia, mas eu não vivia a palavra do Senhor. Eu não vivia aquilo ali. E ele insistiu e eu disse assim, eu não sei se eu vá. Eu vou pensar no que eu faço. E eu fui e tive uma conversa com Deus. Eu disse, olha Deus, eu sei o seguinte, eu não posso ir para um seminário, deixar 3 crianças pequenas em casa, sozinhos, só com uma empregada. Tá? Isso não vai dar certo. E meu filho caçula, que na época tinha 1 aninho e 4 meses, estava com a bronquite. E eu disse assim, ainda mais ele está doente, eu não vou sair de casa e deixar uma criança doente. E fui dormir e disse, eu só vou, se por acaso eu acordar e ele estiver bom, ele já tiver melhorado, eu vou para esse seminário. Mas fora disso, de forma nenhuma eu irei. E só que eu tinha certeza absoluta que aquilo era impossível de acontecer. Mas para minha surpresa, na hora que eu acordei, que eu olhei para o bercinho dele, ele estava em pezinho, brincando, bonzinho, sem ter absolutamente nada. Aquilo foi uma revolta para mim tão grande, porque eu disse, mas agora, eu disse que se ele melhorasse, eu iria para esse seminário. E agora ele está bem, agora eu vou ter que ir. Aí eu joguei outra questão. Não, eu só vou para esse seminário se tiver alguém para ficar com a minha secretária. Impossível deixar 3 crianças sozinhas. E fui para a rua certíssima de que, para a minha vida, aquilo estava muito longe. Não havia a mínima possibilidade de eu ir para aquele seminário. Não havia possibilidade, de forma nenhuma. E quando eu cheguei em casa, fui na rua, quando eu voltei, eu fui recebida no portão pela minha secretária, muito feliz mesmo, rindo. E olhou para mim e disse assim, ela me chamava de Dona Vera, ela disse, Dona Vera, a senhora não imagina o que foi que aconteceu. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, sabe quem está aqui? Veio passar o final de semana e disse que quer passar uns dias aqui com a gente. Eu disse, quem? Ela disse, Beta, era a irmã dela. Ela veio. E eu olhei assim, eu disse, não é possível um negócio desse. E de noite, antes de sair para aquele seminário, era um período de chuva, eu estava com uma crise de garganta, e um período de chuva, e eu entrei naquele banheiro para me trocar, e eu tinha que ir agora, eu não tinha mais desculpa de não ir naquele seminário. E quando eu entrei naquele banheiro, eu chorava, porque eu dizia assim, Deus, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que é que vai ser da minha vida. Eu vou enlouquecer. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida. E fiquei ali horas naquele banheiro, chorando, porque eu não me entendia mais. Eu só via as coisas darem erradas. Era o meu casamento dando errado, era o meu relacionamento com a minha sogra, que era superficial, porque eu falava, eu conversava, eu ia para lá, mas dentro de mim aquele ódio terrível. Aquele sentimento de amargura, aquele ódio. Eu não conseguia nem ouvi-la se ela telefonasse. E eu fui para aquele seminário. Quando eu cheguei ali, as pessoas muito felizes, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. E aquilo me dava revolta. Eu dizia, mas o que é que esse povo está sentindo? O que é que esse povo tem que está aí, tudo rindo, feliz, satisfeito? Eu não vejo graça nisso. Mas lá no meio daquela primeira noite de seminário, eu fechei os meus olhos e comecei a chorar. E eu disse assim, Deus, eu estou aqui, eu vejo esse povo louvar, abrir a boca, louvar, falar contigo, conversar contigo. Eu não consigo. Eu tenho o coração cheio de ódio, eu tenho o coração cheio de amargura, estou vendo minha vida, meu casamento se destruindo. Eu não converso com meus filhos, eu não tenho diálogo com ninguém, porque eu tenho uma briga 24 horas na minha mente. Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu sei que tu podes perdoar por mim, tu podes fazer algo diferente na minha vida, tu podes vir me ajudar a perdoar minha sogra, a ter um novo relacionamento com ela. Eu quero, Senhor, que nessa noite tu tires toda essa amargura do meu coração. Eu quero que tu tires
tudo isso que está dentro de mim. Mas não me deixa vazia, Senhor. Senhor, coloca dentro de mim um amor diferenciado. Eu quero possuir um amor, aquele amor que a tua palavra diz que se chama amor ágape. Eu quero ter ele no meu coração. Faz isso comigo, Senhor. Faz isso comigo. Senhor, eu não aguento mais. Eu sei que eu estou enlouquecendo. Me ajuda. E ali eu fechei os meus olhos e comecei só a pensar, clamar a Deus no que Ele poderia fazer. Com os meus olhos fechados. E as horas se passaram. Quando eu sei que com um determinado tempo, eu comecei a sentir uma quentura que vinha dos meus pés. E ainda mais eu tinha dito assim ao Senhor, eu disse, Senhor, essas pessoas todas cantam. Eu não canto nada, porque desde pequena, quando eu abro a boca na minha casa, que é o meio mundo das minhas irmãs, todas cantam, são sopranos, têm vozes maravilhosas, e eu não tenho, não nasci com esse dom. Meu dom é outro, é da pintura, é das artes plásticas, mas do canto não. Eu nem posso cantar, mesmo que eu queira te louvar, eu não sei, não consigo. E naquele momento eu comecei a sentir aquela pintura que vinha vinha dos meus pés e ia lentamente subindo no meu corpo. Lentamente. Aquela pintura era mês de maio, tempo frio. Nós estávamos, o local daquele seminário era um local frio, estávamos todos agasalhados. E aquela pintura foi subindo, 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 até chegar na altura do meu pescoço, da minha garganta. E ali ficou aquela pintura por um tempo. Eu sei que quando eu abri os meus olhos, aquela reunião já estava terminando. As pessoas já estavam em pé, estavam louvando, cantando. E eu engoli a saliva. E percebi que na minha garganta não existia mais dor, não existia mais nada. E eu fui dormir naquela noite, eu passei a noite, era engolindo a saliva para sentir verdadeiramente que não existia mais nada na minha garganta. Passou, no outro dia eu não tinha nada, minha garganta estava perfeita, limpa. E, para minha surpresa, quando no outro dia começou o louvor naquela reunião, eu comecei a cantar. E Deus tinha transformado a minha voz, tinha me dado uma voz que eu não tinha. Deus me deu uma nova voz, Deus tocou na minha garganta, não só me curou da minha garganta, mas me presenteou com uma nova voz. E passou o dia, e foi aquele dia de estudos maravilhosos, e ali Deus, no segundo dia, chegou a noite, no final do dia, eu me lembrei que em nenhum momento, nenhum instante, eu tinha me lembrado da minha sogra. E aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu disse, Deus, tu estás fazendo algo diferente comigo. Ela saiu da minha mente, saiu da mente da forma que eu nutria. Aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele ódio, tinha saído de dentro de mim. E eu me lembro que um senhor, e eu chorava, ali eu chorava demais durante aquele seminário. E um senhor chegou perto de mim e disse, olha, eu estou tão feliz que você está chorando o tempo todo. Eu olhei para aquele senhor e eu disse assim, como é que a pessoa pode ver uma criatura chorando esses dias, essas horas todas, esses 2 dias, e ele vem dizer isso. E ele disse, eu estou muito feliz porque eu estou vendo Deus lavando a sua alma. E eu guardei aquilo. Na segunda noite, mais oração, mais entrega ao Senhor. E era outro problema que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer aquilo ali, que era entregar o meu marido aos cuidados do Senhor. Eu não conseguia. Eu entregava tudo, minha profissão, meus filhos, Senhor, é teu, tu toma conta. Mas o meu marido tomo eu. Eu que tomo conta. E naquele dia eu disse assim, Deus, a partir de hoje, o meu marido está entregue nas tuas mãos. Era uma dor muito grande e eu sentia assim, eu dizia, Senhor, está aqui. A partir de hoje, eu não vou mais estar no controle disso. Quem vai estar no controle da vida dele, da minha vida, é o Senhor. Passado o seminário, terminada aquela reunião, chegou o final de semana, eu era uma outra criatura. Ali eu tinha dito ao Senhor que eu queria que Ele habitasse no meu coração de uma forma diferente.
Eu queria, apesar de já ter em outras ocasiões confessado ele como meu Senhor, mas era só de boca para fora. Mas a partir dali eu queria que ele fosse verdadeiramente o meu dono, o meu tudo, que tomasse conta de todas as áreas da minha vida. E o meu esposo, no final daquele seminário, no domingo de tardezinha, foi me buscar. E entrei no carro, calada, não disse nada. Quando chegou em casa, eu disse a ele, eu disse, olha, eu tenho algo para lhe contar. E ele disse, o que é? Fomos para o quarto, o nosso quarto tinha a cama e 2 criadozinhos mudos de lado. E eu botei a mala, ele sentou do meu lado e eu comecei a contar para ele do ódio que eu tinha da mãe dele. E dali nós começamos a chorar os dois. E eu disse, olha, eu tinha um ódio tremendo da sua mãe, mas isso foi tirado do meu coração. Isso foi tirado do meu coração. Eu não tenho mais. Ela não está mais na minha mente como era. Agora, Deus colocou, eu sei que Deus colocou um amor diferente no meu coração por ela. E naquele instante o telefone tocou no criado mudo do outro lado da cama. E ele foi atender. Quando ele foi saindo para atender aquele telefone, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, é ela, e você vá lá e fale com ela. E foi uma briga interior, uma briga entre o meu espírito e eu aceitar aquilo. E eu disse, se eu não posso fazer isso, eu não posso, eu cheguei agora, nem a mala eu desarrumei, tem que dar um tempo. Mas aquela voz dentro de mim dizia, vá lá. Aí ele atendeu, era ela, ele ficou conversando com ela. E o Senhor disse assim, vai lá e fala com ela. E eu fiquei naquela luta, mas aí eu obedeci. Me levantei, peguei o telefone e quando ela atendeu, que eu pronunciei o nome dela, ela disse assim, minha filha, foi a minha filha mais linda que eu já ouvi e que guardei no meu coração até hoje. E eu falei com ela e que alegria, eu não sentia mais nada no meu coração. Era um amor tão grande no meu coração, tão grande, que eu sentia que Deus tinha colocado dentro do meu coração, que era uma coisa impressionante. Poucos dias depois, ela teve que se submeter a uma cirurgia e ela veio para minha casa. E eu fiz questão de ficar com ela, de tomar conta dela, de conversar. E a partir dali, nós começamos uma nova amizade. Passamos a ter uma amizade mais linda que pode existir, porque era uma amizade agora com um amor ágape, do jeito que eu tinha pedido ao Senhor. Eu tinha saudade, chegava o final de semana, eu dizia, vamos para a casa de sua mãe, vamos lá, eu estou morrendo de saudade. E nós passamos a ser confidentes uma da outra. Nós passamos a compartilhar momentos maravilhosos, a rir. E aquelas coisas que eu achava absurda, dos comentários que ela fazia, de olhar as coisas, aquilo para mim já não me feria mais, já não me magoava de forma nenhuma. Nós passamos a verdadeiramente ter um amor muito grande e um respeito. Não é que eu nunca faltei com respeito com ela, nem ela comigo, mas era algo diferente. Nós conversávamos coisas que chegou um momento em que eu fui na casa dela e a gente pôde se abrir, eu contar a minha vida, meus problemas, do que eu tinha passado com o filho dela. E ali a gente chorava, a gente ria, a gente conversava e Deus fez isso entre nós duas. E chegou um aniversário meu, assim, no mês de julho, e meus filhos sempre iam passar as férias, ou na casa da minha mãe, 2 com ela. E os meus filhos estavam com ela. E num domingo à noite, meu marido disse assim, olha, a gente vai na casa de minha irmã, que morava na minha rua. Nós vamos lá porque ela quer te ver. É seu aniversário, ela quer te ver. Eu achei meio estranho, mas fui. E quando eu cheguei ali, na casa de minha cunhada, eles tinham preparado, minha irmã, meu marido e a irmã e minha sogra, tinham preparado uma festinha para mim. E ela tinha trazido, eles tinham loja, e ela tinha trazido para mim um saco enorme com tudo que você imaginar de presente do que ela vendia naquela loja. E trouxe os meus filhos, e depois ela pegou os meninos no outro dia e voltou, porque eram as férias dele, e passou. E eu sei que nesse meio termo, nesse mês de julho,
nós viajamos para o Rio. E meu filho do meio, que sempre tinha muito problema de saúde, teve um problema de saúde. E eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, houve aquilo tudo. Eu tenho certeza que é uma despedida. Meu filho, será que vai acontecer alguma coisa com meu filho? E eu sei que eu comecei a orar, voltei, tudo certo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que minha sogra, ela chegou adoeceu, uma coisa assim rápida, e num domingo eu liguei para ela e conversamos 45 minutos no telefone. Ela conversou muito comigo, conversamos, e em seguida, dias depois, meu esposo viajou para Campina Grande para deixar meus 2 filhos, e um já estava com ela em Palmeira dos Índios. E o outro ele ia deixar com minha mãe, que nós íamos para um congresso em São Paulo. E meu sogro liga para mim e diz assim, olha, vem para cá, porque Dalena não está bem. Venha para cá. Aí eu fui. Eu fui para ali, e quando eu cheguei ali, ela estava já hospitalizada. E eu pude ficar com ela, e nós cantamos. Eu fiquei ali, conversei muito com ela. Nós sentimos assim, foi uma coisa muito linda o que Deus fez entre nós duas, porque naquele dia eu tinha a alegria, a felicidade de estar ali junto dela. E eu sei que quando foi no final da tarde, para o início da noite, minha sogra estava sendo trazida para Maceió, para a UTI. Eu fiquei ali naquela UTI, eu e o filho mais velho, nós ficamos naquela UTI, e eu do lado de fora e ele dentro, porque ele é médico, e eu sei que vim para casa tirar um cochilo, um descanso. Logo que eu acordei, eu telefonei para o hospital para saber como era que ela estava. E a enfermeira daquela UTI me disse assim, olha, ela veio a óbito faz 20 minutos. Ela morreu de uma sepsemia, foi menos de 24 horas, e aquilo ali era uma dor para mim tão grande, mas uma dor. E ao mesmo tempo eu dizia assim, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer o que tu fizeste por nós. O que o Senhor tinha feito comigo e com ela. Porque eu sabia que se aquilo não tivesse acontecido, a minha vida passaria a ser simplesmente um desespero para o resto da vida. Por não ter perdoado, por não ter me reconciliado, por não ter estado ao lado dela daquela forma, com um amor ágape verdadeiro. E ali foi muito duro para mim. Quando meu esposo chegou, 5 horas da manhã, ele não chegou a ver a mãe, porque ela já tinha falecido. E no sepultamento dela, que a gente estava caminhando para aquele sepultamento, Deus falou ao meu coração. Você se lembra do amor que você pediu por ela? Este mesmo amor eu coloquei no coração dela por você. E eu digo que Deus escreve a nossa história. E quando também nós pedimos socorros para que Ele escreva a nossa história. O que aconteceu comigo e com a minha sogra foi a coisa mais bela do mundo. Eu digo que Deus Deus assinou aquele capítulo da minha vida. Deus assinou aquele capítulo. Porque se não tivesse havido aquilo, eu não sei o que seria de mim. Porque o problema não era nela, ela tinha a sua forma de ser, mas o problema foi como eu passei a ver aquela situação. O quanto eu deixei aquelas raízes de amargura tomar conta de mim. E se não tivesse havido aquele perdão, aquilo que a gente falou, que nós viemos falando, todas essas lives, todos esses estudos, não se exponha o sol sobre a vossa ira. Não guarde no seu coração rancor, porque nós não sabemos se vamos estar com a pessoa no dia de amanhã. Eu só tive 24 horas, menos de 24 horas para estar com ele. Em menos de 24 horas, Deus poderia fazer tudo, porque Ele pode tudo, mas seria muito mais difícil. E eu não teria desfrutado de 3 anos de um amor tão grande, de um carinho tão grande,
de uma experiência tão bela como aquela que foi o amor que Deus colocou no meu coração pela minha sogra e dela por mim. E eu digo o seguinte, quando a gente deixa que essas raízes de amargura entrem no nosso coração, como eu falei com vocês no início, lá no início dos nossos estudos, que a raiz de amargura, vocês estão vendo isso aqui. Isso são as raízes que eu tirei lá daquela reforma que eu fiz da casa. Você não vê, ela tomou o formato daquela calçada, a beirinha daquela calçada. Ela tomou o formato. Você não consegue enxergar aqui onde começou. Você não consegue enxergar, você não sabe onde se iniciou, mas você vê um emaranhado que toma forma. E eu quero dizer que essas raízes de amargura, se nós deixarmos, toma forma do nosso coração, porque o meu coração ficou dessa forma, emaranhado. Emaranhado. Mas nós temos também a grande alegria de dizer o seguinte, quando nós convidamos ao Senhor, quando nós pedimos socorro, para que o Senhor venha nos socorrer, Ele faz isso, transforma em pó. Isso é o pó das raízes de amargura. Significa, para mim, quando eu vi isso, eu guardei, porque se torna como pó. Isso aqui é o pó, é o que Deus faz conosco. É o que Deus faz conosco. Ele pega toda tristeza, toda amargura, todo ressentimento e destrói e vira pó. Vira pó. Ele pega isso aqui que está emaranhado dentro do nosso coração, de forma dura, de forma rígida, que você vê que ficou o formato daquela calçada. Ele pega isso aqui e transforma em pó. Porque o que Deus quer na nossa vida é que a gente tenha um coração livre para amar. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não estaria aqui falando com tanta segurança o que é você passar por uma experiência de ódio. É você passar por uma experiência de tristeza e você também passar pela experiência de ver que Deus faz pó das nossas traumas, das nossas dores e da nossa falta de perdão. Ele pega e vira pó e escreve uma nova história. Jesus escreveu uma nova história na minha vida. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, reconcilia-te com teu irmão enquanto ele caminha contigo. Porque mais tarde você não sabe se você pode. Eu não teria como me reconciliar em tempo tão curto, porque foram somente menos de 24 horas. Eu não teria como, de forma nenhuma. Mas Deus me deu a oportunidade de viver uma nova história com a minha sogra, de escrevermos uma nova história, cheia de amor, de graça e de misericórdia, porque Deus é lindo. Então eu quero dizer a vocês nessa noite, você que tem uma tristeza, você que tem uma falta de perdão, corre, reconcilia-te enquanto a pessoa está caminhando contigo. Reconcilia-te enquanto há tempo e prova do amor ágape de Deus. Prova desse amor de Deus. Prova, em nome de Jesus, é o que eu peço nessa noite. Aguarde só um minutinho. Tiago? Tiago? Eu quero dizer a vocês que esse meu testemunho vai estar saindo. Esse meu testemunho vai estar saindo agora, no final de julho, através da Adonep, uma associação de homens de negócio que eu faço parte, e que vai estar saindo agora. Existe o veículo de comunicação da Adonep, que é a revista Voz. Existe a revista Voz Jovem, a revista Voz Homem, e a revista, que era a resposta, que agora vai ser a revista Voz Mulher. Meu testemunho vai estar saindo na revista Voz agora de julho no final de julho para começo de agosto. É uma associação maravilhosa. Foi através dessa associação que meu marido aceitou o Senhor Jesus. Eu tenho dado testemunho e tenho visto vidas sendo transformadas. Se vocês têm interesse de conhecer mais essa associação, o e-mail é adonep@adonep.org.br. O endereço é www.adonep.org.br. Então, vejam, procurem conhecer essa associação. É uma maravilha e meu testemunho vai estar lá na revista agora no final de julho. Então, eu quero reforçar mais uma vez isso,
que Deus é capaz de mudar o nosso, tirar o ódio e colocar amor ágape. E eu estou aqui nessa noite com muita alegria para dizer a vocês que Deus pode fazer isso com cada um de vocês, como fez comigo. Eu sou grata, serei grata eternamente a Deus pelo que Ele fez comigo e a minha sogra. Recados? Nós vamos ter o GR, que é amanhã, não é? Para participar do GR, entrar em contato através das redes sociais. Outra programação da igreja, Tamo Junto, o culto dos jovens, através do @Juventude IBGE Praia. E no domingo, o culto da família, que é no Instagram e no YouTube, que é @IBGênese Praia. Então, que vocês estejam convidados a participar conosco desses eventos. Quero dizer que na quarta-feira nós vamos ter um bate-papo. Eu e o pastor da nossa igreja, nós vamos estar falando sobre essa questão do amor e perdão, compartilhando. E eu espero que vocês guardem no coração essa experiência e tomem para si a necessidade de ter esse amor ágape no coração. Muito obrigada.